pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o material. A gente tem feito tudo com muito carinho, tudo muito bem explicadinho. E a questão de dividir em 3 vídeos foi justamente para isso, para que a gente falasse a dissertação argumentativa com mais calma, dentro do tempo que a gente tem, e que em vídeos que não fossem muito longos. Embora o último ele acabou se estendendo um pouquinho mais, porque a gente falou de 2 parágrafos e eu procurei dar uma introdução no que a gente já tinha falado antes, tudo bem? Então vamos aqui para o exercício. Aqui, gente, eu pedi o seguinte, a dissertação argumentativa, eu pedi que após a leitura atenta da redação exemplificada, realize os exercícios com base no material sobre a dissertação argumentativa parte 1, que era só a relação da introdução, né, elaboração de tese e argumentos, e a dissertação argumentativa parte 2, que era o desenvolvimento dos 2 parágrafos seguintes. O segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, sabendo que o segundo haveria o foco apenas no primeiro argumento e o terceiro parágrafo o foco no segundo argumento, ok? Aqui nesse caso para mim vai aparecer o endereço, mas para vocês apareceu a opção de colocar nome e turma, no meu caso eu vou colocar o gabarito, tá? Beleza. Nesse caso, gente, eu fiz um comentário rapidinho. Eu escolhi a redação da Ana Clara Socha, eu vou explicar para vocês rapidinho, porque eu achei um caso muito interessante, que ela, por exemplo, vocês lendo ali o resuminho histórico dela, vocês vão ver que ela não conseguiu tirar nota 1000 assim tão facilmente e nem na primeira vez, ok? O interessante dela é porque ela fazia redações apenas 2 vezes por semana, era o tempo que ela tinha, e ela fazia essas redações, ela treinava e tirava dúvidas quando ela errava. E também, um detalhe muito importante, na véspera da redação, que a gente vai aprendendo, né? A gente vai usando coisas que a gente vai vendo experiências que a gente possa usar, e porque funcionaram a gente pode usar. No caso dela, ela se reservou o direito de, na véspera da prova, não ficar construindo nem elaborando redações novas. Ela focou apenas naquele material que ela já tinha executado e para tirar dúvidas, para lembrar o que ela não podia errar e o que ela tinha acertado. Ela ficou no momento mais tranquilo, ainda que focado na prova. Ela não ficou produzindo exaustivamente e provavelmente ela descansou o suficiente para estar apta para a prova no dia seguinte. Então, achei muito interessante colocar aqui para vocês terem essa noção de que são pessoas comuns, tá, gente? A pessoa que tira uma nota 1000 numa redação, nem sempre essa vai ser a primeira redação dela e nem sempre essa pessoa é uma pessoa extraordinária, que ela faça alguma coisa extraordinária. E vocês vão ver, né, até comentei com vocês, né, a redação padrão base é de 4 parágrafos, aqui na questão eu coloquei 5 apenas por um erro de digitação, mas tanto no que a gente vem falando com vocês, quanto na redação que eu coloquei na íntegra aqui dela, vocês visualizam os 4 parágrafos, tá ok? Então vamos lá. Então, basicamente, aqui nessa atividade, vocês teriam que focar apenas no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafos. O quarto parágrafo vai ficar para o terceiro vídeo, tá? A gente vai focar o último parágrafo da dissertação argumentativa, como é a elaboração, as funções, as características, somente na dissertação argumentativa parte 3 e todo o material que vem junto com ele, ok? Então vamos lá, gente, passadinha rápida nas questões. Número 1. Construída com a estrutura básica em 4 parágrafos, a redação de Ana Clara Socha apresenta como tese o quê? Antes de passar uma leitura sobre tudo isso daqui, eu preciso comentar com vocês o seguinte. Aliás, eu não vou fazer a leitura de tudo isso aqui. Vamos lá. Gente, o que a gente tem estudado sobre a tese? A tese, como ela é a coluna, como ela é a linha central do esqueleto da redação, ela tem que aparecer obrigatoriamente no primeiro parágrafo. E como assim? No primeiro parágrafo e abrindo as portas, tá? Tudo que você cita de primeira mão numa dissertação é a sua tese. Então vamos lá. O primeiro parágrafo dela. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. O tema de 2019 da redação foi a democratização do cinema. Então, aqui ela vai se embasar na lei federal para dizer que, apesar da lei federal assegurar o acesso à cultura, o que a gente vê? A realidade brasileira não se cumpre, né? Na realidade brasileira não é cumprida essa garantia ao cinema. Cinema é cultura e não é cumprido, ok? Então, não precisaria a gente procurar muito para a gente identificar que a tese dela é justamente, né, a última opção.
embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Dentro do tema, dentro do assunto, ela expressa o ponto de vista dela. Ok? Tese, mais uma vez, tem que aparecer no primeiro parágrafo e geralmente abrindo o seu texto. Ok? Sendo que, também comentei com vocês, que o parágrafo seguinte, aquilo que aparece, o parágrafo seguinte não, desculpe, o que vai aparecer logo depois da sua tese são os argumentos, tem que ser os argumentos. O que vai aparecer aqui na redação da Ana Clara Socha, de muito interessante, é que ela vai expor argumentos não divididos por pontos, mas a gente vai perceber claramente que ela vai usar para reforçar essa primeira ideia dela aqui, duas situações diferentes. E aí que a gente consegue fazer a demarcação de onde é o primeiro argumento dela e onde é o segundo. Tudo bem? Então vamos lá. Segunda questão. Também seguindo a estrutura básica que estamos estudando, Ana Clara escolhe para o seu primeiro argumento o quê? Tá vendo? Nós temos as opções aqui, mas vamos olhar lá. Já que a gente tem o texto base, né, a redação dela, vamos olhar ali. Se eu tenho isso como tese, até cinema aqui. Vamos ver aqui, primeiro argumento não tem que aparecer logo depois da tese? Então, olha lá. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Perceberam? Que ela vai focar a falta de acesso dos cidadãos comuns ao cinema com o que ela vai argumentar? Devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então, o primeiro argumento dela vai ser em provar que, infelizmente, a concentração de salas de cinema só acontecem nos centros urbanos. Não existe, né, essa acessibilidade porque não existe praticamente cinema acessível para todo mundo, senão nos centros urbanos. Então, esse era o primeiro argumento dela. Não tenham dúvida, gente. É a tese, depois o primeiro argumento, depois o segundo argumento. É assim que vai ser construído o nosso primeiro parágrafo, como a gente vai batendo nessa tecla desde o primeiro vídeo, desde a primeira parte da dissertação, tá bom? Então, aqui, bastava que eu olhasse na número 2 e procurasse aqui, ó, a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Tudo bem? Vamos lá para a terceira. Sobre a tese, aqui é sobre conhecimentos teóricos. O que vocês entenderam sobre a tese? De onde ela vem? Por que ela existe? Vamos lá. Sobre a tese, só é verdadeiro dizer o quê? É direcionada pelo assunto, desculpa aqui, tá, gente, a digitação. Direcionada pelo assunto e definida pela banca que elaborou o tema. Vocês acham que a tese é direcionada pelo assunto e definida pela banca? Uma parte é verdadeira, né? Ela vai ser direcionada pelo assunto, porque você não vai poder fugir do assunto. Mas ela não é definida pela banca, tá, gente? A tese, ela tem que ser pessoal. Ainda que você vá usar recursos não pessoais, como dados estatísticos, informações de autoridades, notícias, né, de domínio público, informações e dados reais, a tese é unicamente e exclusivamente um ponto de vista seu. Tá bom? Letra B. Definida pela banca que criou o tema. A tese, mais uma vez, não é definida pela banca, tá, gente? E nem tem possibilidades muito limitadas. O limite da sua tese é basicamente ficar dentro do assunto. Fora isso, você vai expressar sobre aquele assunto o seu ponto de vista. Até porque não tem como você defender alguma coisa que você não acredita. Então, você vai primeiro identificar seu ponto de vista e depois defendê-lo, ok? Elaborada sobre o seu ponto de vista com base no assunto sugerido pelo tema. Aí sim, você vai elaborar o seu ponto de vista, você vai pensar, né, as diversas possibilidades e depois você vai, né, com base no assunto, tá, que o tema sugeriu. Isso aqui é perfeito. Agora, a tese é proposta pela banca que escolheu o assunto e elaborou o tema? Não é proposta pela banca. A banca não vai propor tema, tudo bem? Não vai propor tese, desculpe. Então, vamos lá para o número 4. Em que parágrafo está sendo desenvolvido o primeiro argumento defendido por Ana Clara? Como a gente tem batido nessa tecla, gente? Só para olhar ali a redação dela. Se eu tenho um primeiro parágrafo que tem tese,
primeiro argumento e depois segundo argumento, onde será desenvolvido o primeiro argumento dela? No primeiro parágrafo. Depois de arrumar o primeiro parágrafo bonitinho, com tese, mais primeiro argumento, mais segundo argumento, eu vou apenas me dedicar no próximo parágrafo, que é o segundo, a desenvolver o tema. Então, quando eu pergunto para vocês em que parágrafo está sendo desenvolvido o primeiro argumento defendido por ela? No segundo. E vamos confirmar se é mesmo. No segundo parágrafo, vamos ver se ela está falando, né, realmente dessa questão da concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Que as salas de cinema só estariam lá. Olha o que ela coloca, ó. É relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista, né? Elite, classes, e segregacionista. Você realmente exclui as pessoas. De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Né? Você vê que até cidades históricas, muitas vezes, estão em locais mais reservados, de classe mais de média para alta. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Ou seja, nem todo mundo tem acesso ao cinema, porque a nossa sociedade começou e continua segregacionista, continua, né, mantendo distanciamento social e de classes, ok? Então aqui ela só focou na questão mesmo da concentração de salas de cinema em outros locais nas áreas mais urbanas e de classes, quer dizer, que tem acesso às classes mais altas. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Para nossa agora quinta questão, né? Quinta aqui. Ao longo do texto, qual é o único trecho abaixo que não pode ser considerado como um elemento de sustentação de argumento? Quando a gente falou sobre o assunto, a gente disse o quê? Em vez de ler isso aqui tudo, eu vou começar com vocês a relembrar com vocês aqui. O que vai nos servir para sustentar argumento? Dados, informações, né, que a gente saiba reconhecidas, dados oficiais, pesquisas, autoridades no assunto, tudo isso são dados. Então, mesmo que a gente não fosse agora lá olhar o texto da Ana Clara, a gente veria aqui, ó, que aqui, vamos lá, letra B. O que eu tenho aqui na letra B, gente? Olha, letra B, retratado no livro Quarto do Despejo de Carolina Maria de Jesus. Tem um dado, tá? Confiável, um livro e alguém que retratou isso. Tem um dado né? Eu tenho um dado, uma informação que ela é confiável, que é referente a um livro, né? Que foi publicado, então a pessoa se responsabilizou pelas informações contidas no livro. Então, se essa pessoa estiver errada, se a Carolina de Maria de Jesus estiver errada, o problema é dela. Você citou o livro dela, ou a Ana Clara, no caso, citou o livro dela, com base na credibilidade que uma publicação oferece. Então, enquanto ela citou um livro que existe e ela se fundamentou nisso e a informação dela se baseia nisso, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre se o que foi informado lá não é real. Ela se baseou numa fonte confiável, tá bom? Na letra C, ao citar percentual aqui, provavelmente o percentual que a gente cita quando tem certeza, também é um dado estatístico e serve para sustentar argumento, credibilidade. E na última, mais uma vez, a gente coloca aqui, ó, observa-se que a segregação social é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Mais uma vez, uma que a gente acredita que seja uma autoridade no assunto, fala sobre uma citação dela. Então, a D, a C e a B são confiáveis. Nos restaria a A. Então, ó, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema. Ainda que a gente não tiver certeza de que isso aqui é apenas uma sugestão de alguém, tá vendo? Não tem dado, não tem citando quem falou isso, é uma opinião dela. Essa opinião dela, gente, se vocês forem ver, essa opinião dela está aqui, ó, na segunda linha, a partir da segunda linha do último parágrafo, ó. Nesta lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema. Isso é um desejo dela, é uma sugestão dela,
mas não tem embasamento nenhum para sustentar um argumento, tá bom? É uma proposta aí que a gente vai ver mais para frente, tá? E aí, na última questão, na sexta, né? Aqui é a única que não serve, ó, né? Que não pode ser considerada letra A. Vamos para a última. Na sexta questão, tem assim: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura, né? Esse trecho aí, citando a referida Constituição, serve para conferir credibilidade a quem? Quando ela cita a Constituição Federal, basta que eu olhe no texto dela em que momento ela usa isso, em que parte do texto ela usa isso. Beleza, ela usou isso dentro da tese. Se ela usou isso dentro da tese, no primeiro parágrafo, mas dentro da tese, ela não usou isso dentro nem da primeira, do reforço dela, da citação do primeiro argumento, e nem da citação do segundo argumento, que era, ó, concepção cultural. Primeiro argumento é aqui, concentração de salas de cinema. Concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos seria o segundo argumento. Ela citou isso exatamente na abertura do texto, na tese dela, naquilo que é o ponto de vista dela sobre o assunto, sobre a proposta, sobre o tema e sobre o assunto que a banca, né, veiculou aí como o tema de 2019. Então, se esse dado aqui sobre a Constituição Federal de 1988, se essa citação está dentro da tese, gente, só vai servir para dar credibilidade a quê? A tese, isso mesmo. Aqui, ó. Se tivesse dentro do primeiro argumento, serviria para dar credibilidade ao primeiro argumento. Podia ser lá no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Se esta afirmação, se essa citação da Constituição estivesse no segundo parágrafo, vou voltar ali, estivesse aqui no segundo parágrafo, como a gente sabe que o segundo parágrafo eu vou desenvolver o meu primeiro argumento, ó, devido à concentração de salas de cinema, eu saberia que era para reforçar o primeiro. Se tivesse no terceiro parágrafo, eu saberia que é para reforçar o terceiro argumento, o segundo argumento. Estando no terceiro parágrafo, reforça o segundo argumento. Estando no último parágrafo, se caso houvesse, estaria reforçando a conclusão. Tudo bem? Então, aqui bastaria olhar o texto dela e perceber que a Constituição foi citada dentro da tese para saber, tá? Que aqui a credibilidade, o dado sobre a Constituição Federal, pretendia, né, conferir credibilidade à minha tese, no caso, a tese dela. Tudo bem, pessoal? Agradeço vocês desde já. Continuem acompanhando, por favor, tá? Obrigada.